Se existe um tema que tem dominado o debate público ocidental desde a segunda metade do século XX até hoje, né, que é o início do século XXI, esta coisa certamente é a guerra cultural, né? E também é um tema recorrente aqui no meu canal, se você procurar ver os meus vídeos. É a luta do conservadorismo contra o progressismo, do patriarcado contra o feminismo, da heteronormatividade contra o homossexualismo, do essencialismo de gênero contra o transgenerismo, do nacionalismo contra o cosmopolitismo e o derrotismo, do nós contra eles. Todavia, se existe uma coisa que certamente a democracia e o liberalismo fazem as pessoas acharem errado, é que esta é uma guerra justa e uma guerra que está sendo de igual para igual, quando na verdade não está sendo uma guerra de igual para igual e não está sendo uma guerra justa. Na verdade, eu diria que a guerra cultural é basicamente o progressismo dando uma surra no conservadorismo, né? Eles controlam a mídia, a academia, a classe artística, a elite política, a elite econômica, enfim, eles são o topo da sociedade ocidental, enquanto que nós somos o povão que não consegue fazer nada, porque não possui os meios para isso. E se você for olhar com honestidade intelectual o cenário das políticas ocidentais, você vai ver isso da forma mais clara possível. Por exemplo, enquanto que o progressismo vai avançando cada vez mais, cada uma de suas pautas, sendo vitorioso sem qualquer tipo de oposição, os conservadores raramente possuem uma vitória. Eu acho, na verdade, que a única vitória do conservadorismo contra o progressismo, a única questão onde os conservadores conseguiram derrotar os progressistas talvez seja na questão do Roe v. Wade, uma decisão da Suprema Corte americana que legalizou o aborto, que foi derrubada pela Suprema Corte depois, né? O que resultou no aborto voltando a ser proibido em vários estados dos Estados Unidos, que são governados pelo Partido Republicano. Mas, tirando o caso do Roe v. Wade, eu não consigo pensar em nenhuma vitória do progressismo que nós tenhamos conseguido derrubar, que nós tenhamos conseguido retaliar, né? O Bolsonaro, por exemplo, não conseguiu, por mais que ele fosse autoproclamadamente contra o casamento homoafetivo, ele não conseguiu desfazer a decisão do STF de 2011 que legalizou essa merda aqui no Brasil. E isso tem várias razões, né, para o porquê nós estamos perdendo a guerra cultural, né? Uma delas talvez seja o fato de que, enquanto que a direita é independente de você ser um anti-woke, um liberal conservador, um paleoconservador ou um tradicionalista, você sempre vai ter uma mentalidade mais realista em todos os grupos de direita, em todas as facções do conservadorismo. Por exemplo, enquanto que as metas de um deputado genérico do PL, vamos pegar, por exemplo, o Nicolas Ferreira, são sempre bem realistas, tipo, manter as drogas proibidas ou manter o aborto criminalizado aqui no Brasil, ao menos em algumas circunstâncias, a esquerda sempre vai ser mais maluca e utópica, né? E se você pegar, por exemplo, qualquer deputado genérico do PSOL, né? Por exemplo, essa criatura aí que vocês estão vendo aí na tela, vai ter metas mais utópicas. Por exemplo, abolir o patriarcado, ensinar as crianças sobre o movimento LGBT e a importância dele nas escolas, remover a religião de todos os espaços públicos e de todas as discussões públicas, descolonizar a língua portuguesa que é falada aqui no Brasil, dentre muitas outras coisas. E isso faz com que a direita ela possua uma visão muito mais
simplista e realista, enquanto que a esquerda possui uma visão muito mais utópica e revolucionária. E isso explica o que eu chamo de janela de Overton, que é o que é aceito numa sociedade começando no lado direito do espectro político e ir movendo-se para a esquerda, de acordo com o tempo. Um exemplo disso é se você comparar Charles de Gaulle, que era um político considerado de centro-direita na época em que ele viveu, com a Marine Le Pen, que é uma política que é considerada de extrema-direita hoje em dia. A Marine Le Pen, ela defende o, entre aspas, casamento homoafetivo, ela defende a legalidade do aborto lá na França e, inclusive, deu aval para colocar isso na Constituição da França. Ela se considera uma feminista, mas ela é considerada de, entre aspas, extrema-direita hoje em dia, porque ela é contra a imigração ilegal. Enquanto isso, o Charles de Gaulle, ele era contra tudo isso que a Marine Le Pen aceita e mais. Ele era também contra a reunificação familiar para imigrantes de outros lugares do mundo que não eram franceses, né? E queria que eles adotassem a cultura francesa se eles quisessem viver na França. Charles de Gaulle seria considerado um reacionário, um fascista, um extremista de direita se ele estivesse hoje, enquanto que a Marine Le Pen seria considerada uma política social-democrata genérica se ela tivesse no passado, né? Ou seja, enquanto que a direita vai se movendo cada vez mais para a esquerda, quando o tempo passa, a esquerda vai ficando cada vez mais radical e utópica, cada vez mais maluca com o passar do tempo. Vai ficando cada vez mais de esquerda. E isso explica o fenômeno de a maioria dos baby boomers americanos terem votado no Donald Trump, mesmo a geração baby boomer ter sido a responsável por iniciar a degeneração da sociedade americana. É porque o progressismo americano ficou radical demais e os baby boomers começaram a sair do barco. Mas se existe uma razão majoritária, uma razão principal para os progressistas estarem vencendo a guerra cultural, ao menos nos últimos tempos, este certamente é o fato de que eles são frios, calculistas e sabem esperar, são pacientes, né? Isso é explicado pela teoria do sapo fervendo. Se você coloca um sapo direto numa panela com água já quente, ele vai pular e não vai voltar para lá nunca mais. Todavia, se você colocar um sapo em uma panela com água fria e ir esquentando aos poucos, ele nem vai perceber a mudança e vai eventualmente ser cozinhado. E isso se aplica bastante à cultura. Por exemplo, enquanto que na China, Mao Tse-tung buscou abolir o patriarcado, a família tradicional, a religião chinesa antiga e tudo aquilo que fez a China ser a China, em favor de uma nova cultura proletária, igualitária e universalista, em menos de 10 anos e por via da violência física e de humilhações públicas, né? E isso não funcionou. Basta você ver como que, hoje em dia, por mais que o Xi Jinping, que é o presidente da China, ele seja nominalmente membro do partido de Mao, se você for olhar no pensamento e na filosofia de Xi Jinping com profundidade, você vai ver que ele não é um comunista. Você vai ver que a China, depois da morte de Mao, jogou o livro vermelho no lixo e leva os ensinamentos de Confúcio à risca. A mesma coisa na Europa Oriental. Enquanto que os governos fantoches dos soviéticos tentaram impor um modo de vida degenerado e ateu do comunismo à força, né? E isso não funcionou, e hoje em dia os poloneses, os húngaros, os eslovacos, os lituanos, os letões, os belarussos e os ucranianos possuem aversão ao comunismo e ao progressismo, enquanto que na Europa Oriental
E na China, a mudança que os progressistas tanto almejam foi feita na base da força e de uma forma rápida, sem pensar no futuro. No Ocidente, os progressistas, inspirados no individualismo igualitário e universalista de John Stuart Mill e pensadores similares, e também na teoria crítica da Escola de Frankfurt, tomando postos de poder em universidades, mídia e classe artística, foram aos poucos defendendo suas posições no debate político público, foram aos poucos criando movimentos sociais para defender as suas posições e, por fim, foram igualmente aos poucos conquistando vitórias no debate político. De modo que, hoje em dia, o progressismo praticamente triunfou em todas as nações ocidentais, embora com algumas exceções, como, por exemplo, a Polônia. E essa estratégia que os progressistas utilizam para avançar suas pautas possui um nome. É a chamada estratégia da hegemonia cultural. E essa estratégia possui um criador. E vocês conhecem bem ele. Vocês sabem de quem eu estou falando, não é? É o nosso velho amigo italiano, filósofo marxista italiano, Antonio Gramsci. Para Antonio Gramsci, as estratégias usadas pelos revolucionários comunistas tradicionais eram fracassadas, pois, mesmo que uma revolução socialista ocorresse, se essa revolução socialista não tivesse a aceitação da sociedade civil e das classes artísticas, intelectuais e políticas, ele simplesmente iria fracassar, como ele fracassou na vida real na Polônia, embora a queda do comunismo na Polônia tivesse ocorrido muitos anos depois da morte de Gramsci. Fracassou também na União Soviética, onde os países bálticos se separaram do resto da União Soviética muito antes do resto da União Soviética e de forma completamente pacífica. E fracassou notavelmente também na Tchecoslováquia, onde houve a Revolução de Veludo, que derrubou os comunistas, e após isso a Tchecoslováquia deixou de existir, dando origem à Eslováquia e à Tchequia. E, para Antonio Gramsci, se o socialismo quisesse triunfar, os socialistas deveriam conseguir cargos nas universidades e escolas, deveriam entrar nos meios religiosos ao invés de marginalizar eles, deveriam entrar na classe artística e deveriam entrar na política e, através disso, ir pouco a pouco reformando o sistema de modo a revolucionar o sistema gradualmente ao invés de uma vez só. E apesar dos movimentos identitários de esquerda contemporâneos não poderem, em hipótese alguma, serem considerados anticapitalistas e socialistas, e daqueles que se dizem anticapitalistas e socialistas nesses meios sendo simplesmente ou pessoas que gostam de pagar de revolucionários quando na verdade passam 24 horas por dia no sofá, ou então sendo pessoas simplesmente muito hipócritas, é inegável que a nova esquerda que surgiu a partir do liberalismo cultural ganhou força com a teoria crítica da Escola de Frankfurt e com o existencialismo francês, e ganhou proeminência no debate público após 1945 e entendeu perfeitamente a estratégia de Antonio Gramsci e está usando dela para vencer a guerra cultural no mundo ocidental. E agora eu faço a pergunta: por que nós não podemos utilizar desta mesma estratégia para vencer a guerra cultural? Afinal, o único motivo de as universidades atualmente estarem entupidas de esquerdistas, de a classe artística do Brasil produzir muitos filmes horríveis e com uma mensagem claramente de esquerda, como Transe, e é claro, do progressismo atualmente monopolizar o debate público, se deve justamente a isso, da falta de conservadores e tradicionalistas dispostos a
entrar em universidades, a conquistar cargos nelas, a falta de jornais e meios de comunicação no geral que reflitam nossas visões de mundo, a falta de movimentos sociais fortes, a falta de movimentos estudantis que possuam uma cosmovisão tradicionalista. Esse é o principal problema que faz o lado canhoto da guerra cultural ter tantas vitórias. É a organização e paciência deles em contraste com a nossa desorganização e derrotismo. E é somente através da estratégia organizacional gramsciana que nós poderemos vencer a guerra cultural. E outra coisa, as pessoas se importam sim com o diploma. Se você possui um diploma, mesmo que a sua opinião seja completamente falsa e errada, as pessoas vão te levar a sério. Enquanto que, se você não tiver um diploma, por mais verdadeira e correta a sua opinião seja, as pessoas não vão dar mínima e vão se chamar de insano, de maluco, de teórico da conspiração e coisas similares. E outra coisa, não adianta nada. Nós temos isso, temos formação acadêmica, mas a nossa imagem ser autossabotada por nós mesmos. Obviamente, a mídia pode sabotar nossa imagem, mas somos nós, no geral, que construímos a nossa imagem. Ou você acha que existe algum outro motivo para, por exemplo, Karnal ser considerado um cara sério e levado a sério nos meios acadêmicos, mas o Paulo Cogos, que também possui formação acadêmica em filosofia e em economia, não ser levado a sério e ser considerado um meme pelas pessoas. De qualquer forma, a gente tem que construir uma imagem, né, mais calma, mais intelectual, mais séria, se nós quisermos vencer essa guerra cultural. E mais uma coisa, eu conheço muitas pessoas que se recusam a frequentar faculdade, que não querem frequentar faculdade porque elas são de esquerda, quando na verdade a gente deveria fazer o oposto. É justamente por elas serem dominadas pelos progressistas que nós deveríamos buscar entrar nessas universidades, porque somente assim nós poderemos combater eles. Por fim, eu gostaria de dizer que não adianta nada a gente fazer tudo isso que eu sugeri, da gente adotar essa estratégia gramsciana contra os esquerdistas se a gente não tiver posições firmes nós mesmos. Porque, como eu já disse, a esquerda é revolucionária, ela vai ficando cada vez mais radical e mais delirante com o tempo, enquanto que a direita, no geral, se mantém realista. Isso não deveria ser assim, isso não deve ser assim. Nós devemos tomar uma postura mais tradicionalista ao invés de liberal conservadora, entre aspas, em questões morais e culturais, e nós devemos tomar, sim, uma postura reacionária, porque somente assim nós poderemos derrotar os nossos oponentes, tá? E a frase "fogo não se combate com fogo" é mais um desses ditados populares idiotas que o brasileiro ama dizer. Não! Um tiro de pistola disparado por um mau elemento só pode ser parado por um tiro de pistola disparado por um bom elemento. É isso. E por mais incrível que pareça, essa ideia de o antiprogressismo tomar a tática gramsciana do progressismo para combater o inimigo é muito inteligente, né? Muito parecido com a ideia da colônia usando o ideal da metrópole contra a metrópole, que foi o que houve durante a Revolução do Haiti, né? E eu não tô dizendo que eu gosto da Revolução Haitiana, né? Quer dizer, eu sou completamente a favor da abolição da escravatura, mas não da violência anti-branca que houve no Haiti. Eu só tô dando um exemplo, ok? Essa ideia foi, enfim, teorizada primeiro por pensadores da nova direita francesa, que possui muitos erros, especialmente na questão da religião, essa nova direita francesa, Nouvelle Droite, mas nessa questão aí de que se nós quisermos vencer a guerra cultural, nós temos que usar as mesmas táticas dos nossos inimigos, é muito inteligente e aparentemente está dando bastante certo lá na Europa, onde essa tática, essa ideia de nós usarmos as táticas dos nossos inimigos surgiu.
Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar like, de compartilhar o vídeo para o meu conteúdo chegar a mais pessoas, de se inscrever, de ativar o sininho para você receber mais vídeos meus e Deus Vult!